Fala, meu lindo, minha linda. Uhul! Olha, que bom que você está aqui. Talvez o tema dessa mensagem te atraiu para este lugar. E eu tenho certeza que o resultado dela vai produzir uma paz inigualável no seu coração. Não de medo, mas de esperança. Eu quero que você fique comigo até o final dessa palavra. Mas antes, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. É rapidinho, ó, o sininho do Papai Noel passando. Isso. Amém? E se essa palavra ministrar o seu coração, manda para todo mundo que você puder. Manda para os teus amigos que nunca ouviram falar de Jesus, ou que talvez ouviram e possam ter se esquecido. Manda para quem o Senhor ministrar no teu coração. E que essa palavra seja a palavra mais vista da nossa história e que produza resultados eternos. Vamos para a mensagem. Quem aqui é cristão há muito tempo? Levante a mão. Quem aqui há pouco tempo? Quem os pais não eram cristãos ou não são cristãos? Muita gente. Muitos de nós não tivemos o privilégio de nascer em uma casa onde Jesus era presente. Muitos de nós nascemos em famílias até mesmo disfuncionais. Não vimos os nossos pais orarem, por exemplo. Não vimos nada disso acontecer. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais evangélicos. Nasci em uma casa onde Jesus era comum. Quando eu era garoto, eu recebi uma Bíblia ilustrada de presente. Então eu fui habituado com isso, vivi isso durante muito tempo. E desde sempre eu ouço a mesma mensagem: Jesus está voltando. E esse Jesus está voltando, eu ouço desde sempre mesmo, assim. Eu ia na igreja e eu via aquele teatro de Jesus vindo buscar aqueles que eram salvos. E eu sempre morria de medo, muito medo. Porque os pastores perguntavam: e se Jesus voltar hoje, aonde você passará a sua eternidade? Aí eu falava assim: ô Senhor, se o Senhor voltar agora, assim mesmo agora, nesse momento, talvez eu passar lá. Mas se o Senhor me der mais 2 minutos, eu resolvo tudo e eu vou passar com o Senhor. Então eu vivi isso. E eu sempre tinha muito temor, muito medo. Não temor, medo. Medo. Então de repente eu conheci Jesus de verdade. Conheci Jesus, o meu Salvador. Te conto o processo. Me apaixonei por Ele e comecei a viver a sua palavra. E nem por isso, mas o conheci. Então hoje, se alguém me perguntar a qualquer momento do meu dia: Dave, se Jesus voltar hoje, a minha resposta é: eu quero. Eu estou preparado. O que eu mais quero na vida, eu estou falando dele desde quando eu me entendo por gente. Que venha logo, uai. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas você acredita que muita gente não? Eu vou te falar um negócio. Essa semana eu estava no meu devocional. E aí eu saí do devocional, era já tarde da noite. Eu já tinha feito durante a minha rotina naquele dia tal. E aonde nós estamos morando tem um lago, bem maneiro assim. E aí eu era 7 horas da noite. E eu fui para a beira daquele lago, eu tirei uma foto, está no meu telefone registrado. Eu tirei uma foto e eu me lembro que eu sentei num deck de madeira que tem. Botei um louvor para ouvir de quando eu era bem jovem na fé. E o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre vocês.
sobre a geração que me ouve. E eu confesso para você que eu fui tomado de uma presença de Deus tão maravilhosa, e logo em seguida de uma responsabilidade tão pesada, que eu não podia passar uma série sem olhar nos teus olhos e te fazer essa pergunta: e se Jesus voltar hoje, aonde você vai passar a sua eternidade? Eu estava tão aflito com isso que coloquei no meu Instagram e falei: ai Jesus, deixa o pau torar, eu quero ver. E eu comecei a abrir as mensagens, e as mensagens eram devastadoras. Eu não sei, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu vou para o inferno. Algumas pessoas esperançosas dizendo: seremos vizinhos. Mas me doeu ver a insegurança, a incerteza de tantos que conhecem apenas uma partícula do Evangelho e não o todo, que se entregaram apenas a um momento da fé e não à substância que é o Evangelho pleno e completo, que viveram apenas um pequeno milagre, um pequeno fragmento da glória de Jesus, mas não sabem sobre o resto. Então eu entendi: Jesus, a minha responsabilidade, ela é grande demais, e eu não quero, Jesus, ser culpado de ter acessado milhões e de não fazer essa pergunta que me fizeram e me mudou tanto quando eu era jovem: e se Jesus voltar hoje, aonde você passará a sua eternidade? Eu vou fazer uma pergunta simples que resume o que nós vivemos no nosso país: quantos aqui têm certeza da sua salvação? Pronto, você já entendeu. Por isso que precisamos tanto do Evangelho, porque a esperança da eternidade é a maior esperança que o homem pode ter. A esperança da eternidade é a única coisa que faz sentido todas as dores desta vida. A esperança da eternidade é o único e maior combustível que um cristão pode ter. Só que todo o peso dessa vida reflete na nossa eternidade. E muitos de nós não vivemos o Evangelho a ponto de, quando nos perguntam se somos salvos em Jesus, levantarmos a mão com alegria e sorriso no rosto. Não, a gente é aquele jovem amedrontado de outrora, que quando alguém perguntava se Jesus voltasse, o que aconteceria, ficava morrendo de medo. E era esse sentimento que eu tinha. E depois que eu comecei a pregar o Evangelho, a minha maior batalha é que quem ouça sobre Jesus não tenha medo dele, que não tenha medo, que não deseje o céu por conta do medo que tenha do inferno, mas que aprenda o Evangelho de uma maneira tão plena e convicta, que todas as vezes que alguém dizer Jesus está voltando, diga: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pode vir, é isso que significa: pode vir Senhor, eu estou preparado, eu estou preparado. Eu anseio por isso. Eu sei que talvez é coisa demais para alguém que esteja começando agora na fé. Eu sei que talvez para você que acabou de conhecer Jesus é um pouco assustador esse negócio de céu e inferno, bem e mal. Mas sim, tem muito mais do que você imagina. Sim, existe um mundo espiritual. Sim, existem batalhas que se vencem na terra, mas existem batalhas que só se vencem na eternidade. Existem batalhas que nós vencemos com as mãos, mas grande parte delas se vence somente no joelho. Existem batalhas no mundo espiritual. Existe sim o mal. Existe o mal que nos cerca. Existe o mal que governa muita gente. Existe gente que está dominada pelo mal agora ouvindo essa palavra. E isto é muito sério, porque hoje essa palavra entra na casa de milhares de pessoas, e essa pergunta pode mudar todas as coisas: aonde você quer passar a sua eternidade? Porque a sua resposta vai determinar a tua ação.
A nossa resposta determina o que a gente faz depois disso. Alguém diz: sim, Dave, eu creio no Evangelho. Creio que o Evangelho é poder para mudar, para transformar, que tem algo além, que eu não só estou embasado em uma filosofia de vida trivial e passageira, mas algo que me produz vida eterna para sempre. Eu quero. Aqui muda tudo. Quando você diz eu quero, lembra de Apocalipse 3:20? Eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei e farei morada. Pois é, bom, o Evangelho para muitos termina aqui e não completa, porque existe muito erro no meio de nós. A nossa compreensão é muito nuviada sobre tantas coisas, como por exemplo a palavra medo. Muita gente aprende sobre isso sempre com muito medo. Então você sempre está tremendo de medo na presença de Jesus. Você sempre está vendo o Senhor como aquele juiz, ou alguém que tem prazer em ferir o homem. Então a gente deseja meio que para o céu, com medo do inferno, mas também sem prazer de desfrutar desse Deus, porque algo está perdido nesse meio. Minha maior crise de quando entendi o Evangelho era me aceitar como salvo, de olhar para mim no espelho, ver tanto mal, de saber quem eu sou, de saber que não sou perfeito, olhar para mim e falar: como pode essa história tão maravilhosa, o alvo desse amor ser um rapaz como eu? E nesse dia descobri que a coisa mais bela do Evangelho acontece nesse dia, no dia que eu reconheço que não sou digno de tamanha salvação. É nesse dia que o maior milagre acontece, quando olho para a cruz e tenho vergonha de mim, quando olho para Jesus e digo quão distante sou e estou dele. É nesse dia que o Espírito Santo bate na porta do coraçãozinho pecador e faz aquilo que só Ele pode fazer: convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Eu não quero que você pare numa etapa do Evangelho. E lindo, eu não quero que você seja iludido, que você seja frágil, que a sua espiritualidade seja leviana, mas que você saiba de maneira completa: o Evangelho não é você no centro. E eu preciso dizer isso para você: o Evangelho é Cristo Jesus no centro. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo que precisamos, tudo que somos, tudo está nele. Então, entenda, somos frágeis. Eu sou pequeno, sou frágil. E essa sensação, se governada de maneira correta, te aproxima de Jesus, mas se for de maneira errada, te leva para longe dele. A maioria das pessoas que não entregam a vida a Jesus dizem: porque eu não sou bom. Oh, bebê, excuse me? É por isso que você precisa. Só que tem um negócio: a convicção de que precisamos de Jesus e que o céu é a nossa realidade nos apresenta muita vergonha. Sabe aquela sensação de você não tem roupa para ir? De uma festa tão chique que você não tem roupa para entrar? Você já viveu isso? Você foi convidado para um lugar que você falou assim: nossa, não tem nem roupa para ir. A gente não tem roupa para esse lugar. A gente, irmão, não tem jeito para viver no céu não. A gente é ruim, a gente é fofoqueiro. Quem aqui é fofoqueiro? Vou perguntar: quem aqui hoje falou mal de alguém?
Você é uma pessoa difícil, ruim, meu filho. Imagina você no céu, você ia dar uma confusão gigante. Você entende? A gente sozinho não dá. Agora, vamos imaginar diferente. Então tá bom, a gente pode ir para o céu, mas vai ter que pagar para ir. Quanto tempo você acha que você ia precisar trabalhar para pagar esse ingresso? Ô, lindo, você ia trabalhar a vida toda e não ia chegar nem perto da conta. Você não dá conta. Esse ingresso, irmão, já está esgotado desde o dia que abriu. Agora, eu vou melhorando na sua cabecinha. Mas então, Dave, se eu sei que eu não mereço, que eu não posso pagar, como vou acessar esse lugar maravilhoso? Esse lugar que a palavra declara que não vai ter mais choro. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia. Como pagar? Bom, a conta foi fechada e a gente nunca ia ter como pagar, mas alguém resolveu pagar essa conta. Eu vou dizer de novo, lindo. Alguém olhou para mim, para você e disse: eu vou dar o ingresso desse garoto, eu vou dar a passagem para esse menino, eu vou dar a entrada para essa moça, eu vou fazer. Precisava-se de um sacrifício tão puro e perfeito para que essa conta pudesse ser paga. E esse sacrifício tem um nome. Eu amo o nome dele. O nome dele é Jesus. Ele veio, passou 30 anos de maneira anônima. Nos seus últimos 3 anos apareceu com uma mensagem: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependam-se. Ele perdoava pecados, ele salvava, mas as pessoas estavam interessadas na cura física. Então ele terminava, ele fazia o milagre, mas ele dizia: os teus pecados estão perdoados, vai em paz, não peques mais, a tua fé te salvou. E parece que até hoje está assim. A gente está mais interessado na cura, no milagre, na nossa vida financeira que precisa de ajuda, mas o Senhor está olhando dizendo: não, bebê, eu quero lá dentro. Eu quero o teu coração, eu quero transformar você de verdade. E aí, lindo, o preço mesmo sendo pago, você só consegue acessar se algo dentro de você acontecer. Mateus, capítulo de número 25 diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque o vosso lampião está se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas indo comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele
para as bodas e a porta foi fechada. Existe um sentimento no ambiente, e o nome desse sentimento é temor. É isso o sentimento, temor. E esse sentimento que a Bíblia chama de princípio de sabedoria. Sabe, quando nós temos o temor, é isso que acontece. Os nossos olhos ficam assim, ó. Eu estou olhando para vocês aqui de cima. É maravilhoso a cena, está todo mundo assim, ó. E aonde isso vai dar? Porque travou, a história travou, pagaram o preço, mas e aonde isso vai dar? E agora veio com um papo de 10 virgens. Então, eu termino de maneira simples e objetiva. Todos nós temos acesso, mas nem todos entrarão. Porque se tem algo que vivemos nesses dias, mas que em nome de Jesus você não irá mais viver, é a ausência de temor. Sabe quando eu ouvia quando eu era criança que Jesus estava voltando e que me enchia de medo? Pois é, hoje eu substituí o medo pelo temor. Quando alguém fala Jesus está voltando, eu olho rapidamente para a minha vida, para ver se os ponteiros estão ajustados com aquilo que diz a palavra. E eu quero que você faça isso a partir de agora. Quem você é? Se essa pergunta te assusta, algo errado está com você. Se você não tem a resposta, algo errado está acontecendo com você. A sua fé tem algo errado, ela não é completa. Mas não adianta eu te dar o tanto de informação se não dizer como que você resolve. A primeira parte já está pronta. Alguém pagou o preço, o caminho está aberto. A segunda depende só de você. Você vai ter que se arrepender. O evangelho é: arrependam-se, porque está chegando o reino dos céus. Pare de viver uma vida onde o pecado é a sua normalidade. Eu estou olhando nos teus olhos agora. Pare de viver uma vida dupla, lindo, onde você é meio cristão, mas do outro lado é totalmente perdido. Decida-se pelo que você quer. E se Jesus voltar hoje, aonde você vai passar a sua eternidade? As 5 virgens que não tinham azeite, quando saíram para comprar, a Bíblia diz que o noivo chegou e elas não puderam entrar. Hoje você está ouvindo essa mensagem. Quem pode ter a certeza que amanhã você poderá ouvir novamente? Entende? Quem tem a certeza que eu poderei pregar novamente amanhã? Arrependa-se. Tome uma direção na sua vida. Arranque fora o pecado que te governa. Sabe qual é a loucura do evangelho? É porque eu não preciso te apontar nada. O Espírito Santo te convence de tudo. Tudo o que você faz que entristece o Espírito Santo grita dentro de você. É você que tenta sufocar. Então, lindo, acorda. Chega de superficialidade. Acorda, levanta, bora. Coloca a cabeça no lugar. Tira o que te afasta de Deus de perto de você. Tira aquilo que te leva para longe. Para de viver uma vida consciente de pecado. Tira para fora. Arranca, muda o ciclo, muda a forma, muda o jeito. Deixa Jesus entrar dentro de você e de verdade completar a obra. Arrependa-se. O evangelho é poder para salvar e transformar o homem. Porque quando te perguntarem novamente, essa resposta tem que ser clara e precisa. Eu sei aonde eu vou passar a minha eternidade. Eu sei. Irei passar com Jesus na eternidade, porque meus pecados foram confessados, perdoados, minha conta foi apagada, rasgada, minha carta de dívida foi jogada no mar do esquecimento e meu nome está escrito no livro da vida.
nome disso é aliviar o peso. Eu não comprei a minha salvação, eu não sou o dono dela. Eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele está aperfeiçoando em mim a sua obra, e agora eu sou propriedade única e exclusiva dEle. E a promessa dEle está de pé: eu vou vos preparar um lugar, e voltarei para te buscar. Tô levinho. Descarreguei o que precisava descarregar. Naquele lago, na frente daquele rio, naquele meu momento com Jesus, eu levantei, estava sentado, voltei para casa, ouvindo um louvor, chorando no caminho. Entrei dentro da minha casa, vi meus 3 filhos, vi minha esposa. Coloquei um louvor no som da nossa casa e peguei todos os meus filhos para dançar comigo. Peguei o mais velho, abracei ele. Ele não entendeu muito o que estava acontecendo, ele é o mais consciente de todos, mas entendeu que eu estava só dançando. Peguei o meu filho mais novo do meio, dancei com ele uma música. Peguei a minha filha, dancei com ela. Peguei minha esposa, abracei, dancei com ela. E entendi uma coisa: tudo o que tenho é fruto da misericórdia do meu Salvador. Eu não fui só salvo, mas o meu presente foi transformado para sempre. Minha eternidade está garantida, mas o meu presente está maneiro demais. E o meu futuro? O meu futuro, o nosso futuro será extraordinário se Jesus for o nosso Senhor, Salvador, para sempre. Em nome de Jesus. Aonde você estiver, seja num carro, aonde você estiver, trabalhando, de férias, aonde você estiver, nós não vamos terminar essa mensagem com uma sensação, senão a certeza da nossa salvação, para que a próxima vez que alguém te pergunte, você diga: eu sei, porque sei em quem tenho crido, e sei que é maravilhoso. Seu lugar é na eternidade, é lá que nós vamos passar, é lá. Enquanto não se apresentar, traremos o céu para a terra, traremos o céu para a nossa casa, traremos o céu para a nossa família. Eu vivi um momento de eternidade, mesmo sendo fisicamente impossível, porque essa é a graça de receber Jesus. Mesmo sendo mortal, nos tornamos seres eternos, porque não há mais fim a partir de então. A escolha é sua. Se você deseja, você precisa reconhecer que o preço foi alto demais e que foi por você. Não valia a pena, pelo menos é isso que eu sinto. Nós recusamos todas as horas, viramos as costas, mas Ele quis pagar o preço. Está disponível, mas você precisa
reconhecer, arrepender. Jesus, eu me arrependo. Eu não quero viver isso para a minha vida, Jesus. Arrependimento, refazer a rota e entregar de verdade a sua vida a Jesus. Se você deseja tomar essa decisão, é essa a decisão que muda a sua eternidade. Apaga o teu passado, estabelece o teu presente, transforma o teu futuro e resolve a sua eternidade. Se você quiser tomar a sua decisão e você está aqui, eu vou pedir para você levantar a mão. Tudo bem, pode levantar já. E que loucura seria se eu não pregasse essa palavra hoje. Se você está assistindo essa mensagem pela internet, aonde você estiver e quiser tomar essa decisão, você vai orar comigo, uma oração de confissão de fé, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o Senhor publicamente, o Senhor o confessará perante o Pai, porque não há outro caminho. Jesus é o único e verdadeiro caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Com seus olhos fechados, você que está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, eu não quero passar a minha eternidade longe de Ti, muito menos meu presente. Portanto, eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente seu. Em nome de Jesus. Amém. E se Jesus voltar hoje, aonde você passará a sua eternidade? A partir de hoje, diga sem medo de errar: no céu com o meu Salvador.